Os pais ricos da minha namorada já me odiavam antes mesmo de saberem que eu existia. No caminho para a mansão deles pela primeira vez, parei na estrada de Itapecerica da Serra para ajudar uma senhora com uma Mercedes-Benz 280S dos anos 70, quebrada no acostamento. Resultado, cheguei com mais de uma hora de atraso, todo sujo de graxa, já me preparando para ser chutado de lá com a sutileza de um coice de mula. E aí, adivinha quem apareceu logo atrás de mim? A própria senhora que eu tinha acabado de socorrer. Antes de continuar, me conta aí nos comentários, qual foi o momento mais estressante que você já passou conhecendo os pais de alguém? E não esquece de se inscrever, que aqui tem história nova todo dia. Bora lá para aquela estrada esburacada e solitária entre Cotia e a vergonha alheia. A ligação com a minha namorada, a Andressa, deveria ser aquele papo de apoio moral, sabe? Tipo, vai dar tudo certo, amor. Mas parecia mais um intensivão de ansiedade. Eu em pé no meu apertamento, sim, porque apartamento é elogio, já suando no único terno que eu tinha, enquanto a voz dela saía do celular num sussurro desesperada. Caio, lembra do plano, por favor, implorava ela. Quando meu pai perguntar o que você faz, você não fala que tem uma oficina. Você diz que trabalha com gestão automotiva especializada. E se minha mãe perguntar das suas mãos, você diz que está mexendo com marcenaria artesanal nas horas vagas. Mas pelo amor de Deus, não fale as palavras óleo de motor ou fluido de transmissão. Andressa, meu amor, eu tentei brincar. Eu sou mecânico, é isso que eu sou. É disso que eu vivo. E eu me orgulho, tá? Eu sei, Caio, e eu também me orgulho, muito. Mas eles são de outro mundo. Eles não vão entender. Só por hoje, só por essa noite. Você pode, por mim, interpretar o papel? Suspirei. Por ela, eu faria qualquer coisa. Inclusive fingir que era um engravatado gourmet só para impressionar os pais metidos à besta dela, o senhor Augusto e a senhora Beatriz Monteiro. Nunca tinha visto eles, mas as histórias, as histórias. Clube de campo, jantares beneficentes, aquele julgamento silencioso típico de quem acha que pobre é um erro de planejamento divino. E eu, com minhas mãos que nem sabão de mecânico dá jeito, era o retrato vivo de tudo que eles detestavam. Fiquei quase 15 minutos esfregando as mãos com escova de lavar banheiro até sair até a alma. Ou, pelo menos, eu tentei. Entrei na minha Chevrolet C10 restaurada, limpinha, brilhando como se tivesse saído da fábrica ontem. Fiz o sinal da cruz e fui. Conforme eu ia saindo da cidade e entrando na quebrada chique, tudo mudava. Os muros ficavam mais altos, os cachorros mais bem alimentados e até o mato parecia mais caro. Já estava começando a comemorar que ia chegar um pouquinho adiantado, quando fiz uma curva e... bam! Lá estava ela, uma Mercedes-Benz, linda, 2 tons, toda clássica, abandonada no acostamento, capô aberto. Do lado, uma senhora idosa com cara de quem já tinha mandado muita gente embora só com um olhar. Ela estava impecável, paletó de tweed, colar de pérolas, cabelo branco tão bem arrumado que parecia que tinha um cabeleireiro dentro da bolsa. Olhava para o motor fumegante como quem olha para uma pia entupida, sem vontade de resolver. Na minha cabeça, a voz da Andressa gritava: "Segue reto, Caio, você já está atrasado, pelo amor!" Mas a voz do mecânico que mora dentro de mim gritou mais alto. Era um clássico em apuros, e eu não ia deixar aquilo ali daquele jeito. Com o coração de bom samaritano e a paciência de quem já reformou Opala na unha, parei a caminhonete e desci, deixando o paletó no banco. "Problema, senhora?" perguntei, tentando parecer mais educado do que ameaçador. Ela me analisou dos pés à cabeça com aquele olhar de quem viu uma barata entrando no jantar. Simplesmente parou, respondeu com voz firme e chique. Fez um barulho horrível, metálico, e depois começou a soltar fumaça. "Se a senhora não se importar, posso dar uma olhada. Eu entendo um pouco desses motores antigos." Ela me encarou mais uns 5 segundos, como se estivesse decidindo se eu era bandido ou mecânico, e aí assentiu. "Fique à vontade." Abri o capô e aquele cheirinho de óleo quente e motor antigo
subiu como perfume francês para o meu nariz. Uma sinfonia mecânica. Em menos de 30 segundos, achei o problema. Fio solto na tampa do distribuidor. Clássico, moleza. É só um fio solto, senhora. Em uns 20 minutos consigo deixar ela ronronando de novo. Olhei para as minhas mãos limpinhas, camisa social clara, já sabia que ia aviar obra. Vai ficar um pouco engordurado, rapaz, disse ela com um sorrisinho malicioso. Mas se conseguir fazer essa belezura andar, eu nem ligo se tiver que mergulhar na graxa com você. Peguei meu kit de ferramentas da C10, sujei as mãos, descasquei o fio e reconectei e enrolei tudo com fita isolante. Enquanto eu mexia, a gente conversava. Ela não quis saber o que eu fazia. Quis saber do carro, sabia tudo. Era apaixonada por aquele carro. Quando terminei, limpei as mãos com um pano velho da caminhonete. Pronto, senhora, pode ligar. Ela girou a chave. O motor rugiu, como se tivesse acordado de um coma. Que som maravilhoso! Ela sorriu, e não foi aquele sorriso social de madame. Foi sorriso de criança ganhando presente. Meu jovem, você é um milagreiro. Como posso te agradecer? Só de ver essa belezura rodando de novo, já valeu a pena, respondi, com o coração leve. Tenha um ótimo dia, disse ela, com os olhos brilhando. A senhora também. Ela me deu um último aceno e sumiu. Estrada fora, uma rainha em sua carruagem ressuscitada. Eu fiquei ali com um sorrisinho de satisfação, até olhar para as mãos. Preta de graxa. Minha camisa, manchada. Olhei o relógio. Socorro! Já estava 1h05 atrasado. O solo estava quase se jogando por trás das árvores. O jantar começava às 6. Fui repetindo mentalmente meu pedido de desculpas enquanto percorria os últimos 3 quilômetros até a mansão colonial no Jardim Europa. Desculpa, senhor. Era uma senhora idosa. Uma emergência real. Um carro antigo. Parecia desculpa de aluno que faltou na prova porque o cachorro comeu o caderno. Eu sabia. Aquele povo não ligava para a história boa, só para a aparência. E eu, com a cara amassada, mãos sujas e o orgulho levemente ferido, estava prestes a causar a pior primeira impressão da história da humanidade. A entrada da propriedade era marcada por 2 pilares de pedra gigantes, sem portão. Aquela típica confiança passiva-agressiva de quem tem muito dinheiro e zero medo de assalto. A entrada era um tapete de cascalho branco, que rangia alto sobre os pneus da minha velha C10, como se até o chão quisesse me julgar. Ela dirigia por uma paisagem tão milimetricamente arrumada que parecia a saída de um comercial de margarina. A estrada sinuosa entre Itapecerica da Serra e Cotia se abriu, revelando o destino final, a tal casa. Ou, melhor dizendo, a mansão, porque chamar aquilo de casa seria um desrespeito à arquitetura colonial brasileira de elite. Era uma mansão colonial de 3 andares, toda em tijolo aparente, com janelas que mais pareciam vitrine de shopping. Tudo iluminado por dentro, feito navio de cruzeiro na noite de Réveillon. Estacionei minha humilde Chevrolet C10 restaurada bem no fim de uma entrada circular que já estava tomada por sedãs alemães de grife, todos provavelmente com ar-condicionado até no banco do passageiro. Me senti um bote inflável encostando do lado de iates de celebridade. Fiquei ali por uns instantes, agarrado no volante, com o coração batendo feito escola de samba em véspera de carnaval. Peguei um guardanapo de papel do porta-luvas e tentei, inutilmente, limpar a graxa das unhas. Só consegui piorar a lambança. Respirei fundo, como quem vai pular de um trampolim, saí da caminhonete e comecei a solitária caminhada até a porta principal, tão grande que parecia entrada de catedral. Toquei a campainha. O som ecoou lá dentro, como se tivesse acionado o sino de uma igreja vazia. Esperei. Quando eu já estava quase me sentindo um penetra de festa chique, a porta se abriu. E lá estava ela, Andressa Monteiro. O rosto dela, que eu só via por videochamada, antes cheio de expectativa e charme, agora era uma mistura de pavor com vergonha alheia. Caio? Sussurrou, com os olhos arregalados olhando para minha cara suada, cabelo bagunçado, mãos sujas de graxa e o terno que já tinha visto dias melhores. Meu Deus. O que aconteceu com você? Você tá bem? Tentei te ligar, fiquei preocupada. Desculpa, Andressa. Comecei com a voz engasgada e cansada. Eu tava vindo, mas parei para ajudar uma senhora que estava com o carro quebrado na beira da estrada.
Nem deu tempo de terminar. Duas figuras apareceram atrás dela no corredor chique da mansão, iluminadas pela luz amarelada da varanda. Os sogros, Augusto e Beatriz Monteiro, exatamente como Andressa descreveu, só que piores. Ele era alto, grisalho, com aquele ar de quem acha que pobre é contagioso. Estava usando um smoking tão alinhado que parecia ter sido passado por mordomo. O rosto, um retrato do desdém. Ela, toda cheia de pérolas e elegância forçada, tinha aquela expressão típica de quem cheira limão antes de falar. Puro tédio com um toque de ranço. Olharam primeiro para a filha, depois para mim. E o desprezo nos olhos deles era quase palpável, dava para cortar com faca. É ele, o mecânico, disse Augusto com uma voz arrastada, áspera como lixa grossa. Sinto muito pelo atraso, senhor e senhora Monteiro. Tinha uma senhora na estrada, o carro dela quebrou e eu senti que devia ajudar. Nem deu tempo de terminar. Augusto ergueu a mão, me cortando. A gente não gosta de desculpas, rapaz. Pontualidade, no nosso mundo, não é a sugestão, é o mínimo. Beatriz se adiantou com aquele olhar de quem reprova tudo, até o oxigênio. Observou minhas mãos sujas e soltou um sorrisinho venenoso. Andressa nos disse que você era um homem que trabalha com as mãos. E, pelo visto, você fez questão de manter isso bem visível. Que, encantadoramente rústico da sua parte. Eu congelei. Levei um tiro de escopeta carregada com arrogância e snobismo. Acho melhor remarcarmos esta visita, Caio, disse Augusto com um tom de quem cancela a entrega do supermercado. Ele nem olhava mais para mim, agora falava com a filha. Talvez quando o seu amigo souber se portar com o mínimo de dignidade que se espera nesta casa. Virou-me as costas como quem fecha a porta da geladeira. Fiquei ali, parado, engolindo a derrota com gosto de café requintado. Olhei para Andressa uma última vez, tentando pedir desculpas com os olhos, por não ser o cara que a família dela queria. Me virei para ir embora, o coração pesando feito saco de cimento. Mas aí, o som. Um ronco grave, clássico, que eu reconheceria até no meio de uma avenida lotada. O motor de um Rolls-Royce V12, ou melhor, de uma Mercedes-Benz 280S, 1975 lindamente restaurada, ecoou pela entrada da mansão. Os faróis invadiram o jardim como luz de interrogatório de filme policial. Todo mundo congelou. Augusto e Beatriz encararam o carro como se ele tivesse sido convocado por um fantasma. Andressa só observava surpresa. A porta do motorista se abriu com aquele clique elegante. Um motorista de terno escuro e boné saiu com a precisão de quem já trabalhou para presidente. Abriu a porta de trás. E aí veio a mão. Branca, fina, com um anel de safira que parecia uma pedra da lua. E então ela apareceu. Era a mulher da estrada. Sim, a mesma. Minha futura sogra foi a primeira a reagir, gritando como quem viu o diabo de salto alto. Mãe, o que você está fazendo aqui? E nesse carro velho? Eu falei pro motorista te pegar no carro da cidade. Mas Iris Monteiro, avó de Andressa, matriarca do clã Monteiro e figura temida no raio de 10 bairros, ignorou completamente a filha. Aqueles olhos azuis claros, afiados como navalha, analisaram tudo. O genro travado de raiva, a filha sem saber onde enfiar a cara, a neta confusa e eu, sujo e todo desalinhado. Começou a subir a escada com passos decididos, como quem tá indo dar bronca no síndico do prédio. De imperador, Augusto virou menino arteio. Beatriz parecia ter esquecido como respirar. Iris parou na minha frente, me olhou de cima a baixo, analisando cada detalhe como quem inspeciona uma joia rara caída na lama. Mas ao invés de me esculhambar, sorriu. E que sorriso! Era um sorriso cheio de entendimento, ironia e, ouso dizer, respeito. Respeito, Augusto, disse ela, firme, a voz soando como sino de igreja, clara e inquestionável. Beatriz. O tom não dava espaço para discussão. Foi uma ordem silenciosa. Esse rapaz, ela apontou na minha direção com uma das mãos, toda enfeitada de anéis e pulseiras que pareciam ter saído direto de um cofre. Quem você pensa que é, no meio de se desfazer dos seus bens, e ainda assim passou mais de 1 hora deitado no acostamento frio e molhado da estrada de Itapecerica da Serra,
consertando meu carro depois que o motorista, que eu sempre considerei mais confiável que GPS em dia de chuva, resolveu errar o caminho como se tivesse se confundido com outro continente. Augusto Monteiro finalmente recobrou a voz, ou o que deu para chamar de voz. Um grasnado tenso e inseguro. Mãe, a gente não sabia. Ele chegou 1 hora atrasado para o jantar e ele estava todo acabado? Iris Monteiro o cortou com um gesto de mão que mais parecia um espanta-mosca de madame entediada. Acabado? Repetiu ela, erguendo uma sobrancelha com aquele humor debochado que só a matriarca rica domina. Isso não é estar acabado, Augusto. Isso é o retrato de um homem que não tem medo de botar a mão na graxa de verdade. Um homem que ajuda um estranho na estrada, mesmo que isso o faça perder um compromisso importante. Ela então mirou diretamente a filha. Isso é caráter, Beatriz. Coisa que não se compra nem com milhões em reais e que anda mais em falta nessa casa do que feijão no final do mês. Ela virou as costas para os filhos, que estavam mais pálidos que fantasma em velório, e voltou-se completamente para mim. Seu sorriso agora era doce de verdade, quase maternal. Você tem a minha gratidão mais profunda, meu filho. Você tem uma habilidade rara, e mais rara ainda. Usa ela sem esperar nada em troca. E então ela fez algo que naquele momento decretou o destino do meu sogro. Ela segurou meu braço com uma força surpreendente para alguém da idade dela. Era um gesto público claro. Ela estava do meu lado. Venha, Caio. Parece que cheguei bem a tempo de te salvar de uma noite terrivelmente chata e cheia de gente te julgando. Você vai jantar comigo. Subi, meio zonzo, os degraus da mansão colonial no Jardim Europa, mas não como um mecânico de oficina de bairro, e sim de braço dado com a única mulher que fazia políticos, empresários e até juiz de tribunal recuar. O interrogatório que eu esperava nem chegou a acontecer, mas quando vi as caras de Augusto e Beatriz tão horrorizadas quanto estátuas em velório, percebi que um novo julgamento estava prestes a começar. E, dessa vez, quem ia para a cadeira dos réus eram eles, meus futuros sogros. Entrei na mansão Monteiro não como um enxerido qualquer, muito menos como um convidado desgraçado e atrasado. Entrei de braço dado com a única mulher que mandava ali dentro. Ponto final. O ar lá dentro tinha cheiro de cera de abelha, dinheiro antigo e um leve aroma delicioso de pato assado. Um mordomo alto, magro de doer, que eu logo soube se chamar Alfredo. Estava parado no saguão de mármore mais imóvel que estátua de praça. Ele olhou para as minhas mãos cheias de graxa e para o meu terno sujo com um leve terror profissional, mas logo ajeitou o rosto numa expressão neutra, daquelas treinadas em curso de mordomo chique, quando viu quem estava comigo. Senhora Iris? A senhora voltou? Sim, Alfredo, respondeu Iris animada como se tivesse reencontrado um velho camarada. Este aqui é o senhor Caio Andrade. Coloque mais um lugar à mesa à minha direita. Os olhos do mordomo arregalaram só um tico, quase imperceptível, ao ouvir isso. O assento à direita da matriarca era o lugar de honra. Mais tarde eu descobri que o Augusto sonhava com esse lugar fazia anos. Entramos seguidos por uma procissão silenciosa e abatida. Augusto e Beatriz Monteiro, que minutos antes eram os donos da casa, agora vinham atrás, como quem foi pego colando na prova. Minha namorada, Andressa, vinha logo atrás deles com uma carinha linda e deslumbrada, tentando segurar o riso. Iris me conduziu até a sala de jantar. Aquela sala era tão grandiosa que dava vontade de perguntar se o avião pousava ali mesmo. Uma mesa gigantesca, pronta para 20 pessoas. Mas éramos só 5. Ela me levou até meu lugar de honra, e eu me sentei me sentindo um Zé Ninguém que tropeçou numa corte real e foi confundido com um príncipe estrangeiro. O jantar que veio a seguir foi um dos momentos mais surreais, mais gratificantes e, ao mesmo tempo, mais aterrorizantes da minha vida. Aquilo não foi uma refeição. Foi uma ópera silenciosa, uma encenação afiada. E Iris era a única diretora do espetáculo.
Os filhos? A plateia, humilhada. Ela ignorou os dois completamente. Passou o jantar todo focado em mim como um laser. Não me perguntou quanto eu ganhava, nem da minha família, nem sobre planos futuros. Ela perguntou sobre mim. Então, Caio, disse ela, logo após Alfredo nos servir um vinho tinto tão escuro que parecia sangue de vampiro rico. Uma Mercedes-Benz 280S dos anos 1970. Uma máquina linda, mas temperamental. A bomba de combustível, dizem, é um pesadelo. Qual o segredo para manter a pressão constante? E então, eu contei. Falei da minha paixão, da arte de verdade, falei da simplicidade elegante de um carburador bem ajustado, da arte quase extinta de usinar uma peça na mão, da emoção de fazer um motor velho e esquecido voltar a respirar. Falei como um artesão, não como um mecânico de esquina. Ela me ouviu com olhos atentos e perguntas afiadas. Era interesse de verdade, daqueles que você não vê nem em entrevista de emprego. Até que Augusto, claramente agoniado com tanto silêncio, resolveu abrir o bico. Falando em investimentos, mãe, disse ele alto demais, tentando parecer importante. O mercado de carros clássicos pré-guerra está despencando. Iris o cortou com um gesto gélido. Augusto, por favor, estamos falando de coisas com valor real, não dessas cifras imaginárias que você vê piscando na tela. Caio é um homem que constrói coisas. Um conceito que, infelizmente, tem sido meio estranho para esta família ultimamente. Foi um tapa sem mão, tão certeiro que ele se encolheu na cadeira e ficou o resto do jantar mais calado que criança travessa. Beatriz, mais tarde, tentou puxar assunto para recuperar algum terreno. O pato está divino, não está, mãe? Eu mandei trazer de Jardins. Iris mordeu um pedaço, mastigou com calma e depois olhou para mim. Está bom, sim. Mas sabe, Caio, um motor bem regulado, salvo das cinzas por uma mão habilidosa, isso é bem mais satisfatório do que qualquer refeição chique, não concorda? Concordo plenamente, senhora, respondi com um sorriso de canto, percebendo o jogo. E foi assim. Durante o jantar, eu era o convidado de honra. Eles, naquela mansão grandiosa, eram a audiência forçada a ver a própria matriarca exaltar o homem que eles tentaram esnobar. Do outro lado da mesa, Andressa me olhava com um amor e orgulho tão intensos que eu quase derreti ali mesmo. Quando o jantar chegou ao fim e Alfredo serviu o café, Iris fez seu checkmate. Olhou para a mesa longa, para os filhos mudos e derrotados, e depois para mim e para Andressa. Faz muito tempo, disse ela, com a voz serena, mas carregada, que eu não tinha uma conversa tão decente e verdadeira nesta mesa. Isso dá esperança para uma senhora velha como eu. Então, se virou para mim com um brilho novo nos olhos, já mais profissional. Caio, meu falecido marido, avô da Andressa, era um colecionador apaixonado por carros clássicos. A coleção dele, que inclui vários veículos únicos e valiosíssimos, está guardada numa garagem climatizada ali na mansão colonial do Jardim Europa, intocada e se desfazendo aos poucos há quase 2 décadas. Ninguém naquela família tem um mínimo de habilidade ou vontade de cuidar daquilo. Ela se inclinou para frente, com aquele jeitão de executiva fazendo proposta de fusão. Acredito, disse ela, com um sorrisinho vitorioso no rosto, que acabei de encontrar um novo projeto para você. Vamos discutir os termos generosos do seu novo cargo como curador oficial da coleção de automóveis Monteiro amanhã cedo. Olha, sem vergonha nenhuma, meu queixo caiu. O Augusto e a Beatriz só encararam a cena, os rostos brancos feito leite fervido, parecendo que tinham levado um soco no meio do jantar. Ela não só me aceitou. Ela não só me acolheu na família. Ela tinha acabado de me dar um emprego, um propósito dentro daquele mundo deles, e de quebra, as chaves de uma parte valiosíssima da história dos Monteiro. O mecânico ceboso que eles quase expulsaram da casa, agora era o guardião das preciosidades da família. O silêncio que tomou conta do salão de jantar depois do anúncio da Dona Iris foi uma obra-prima.
Mas não era um silêncio tenso, não. Era aquele silêncio barulhento, sabe? Do tipo que grita: o mundo do seu sogro acabou de virar de cabeça para baixo e não tem mais volta. Eu olhei para minha namorada, Andressa, do outro lado da mesa. O olhar dela era de amor puro, radiante e vitorioso. Parecia que ela tinha acabado de vencer uma final da Libertadores. Ela não estava só feliz por mim. Ela estava vingada. O homem que ela amava, que os pais consideravam um Zé Ninguém, sujo e inapresentável, acabava de ser condecorado pelo alto escalão da família. O Augusto parecia ter levado um tapa sem mão. Ficou ali, com a boca abrindo e fechando igual peixe fora d'água. A Beatriz, então, parecia uma estátua de pânico. Taça de vinho congelada no ar a meio caminho dos lábios. Perderam um rumo dentro da própria casa, na própria mesa. Foram completamente tapeados. O julgamento deles foi julgado e aprovado com louvor. Finalmente achei minha voz. Era uma voz humilde, um pouco trêmula. Senhora, eu nem sei o que dizer. Isso é uma oferta extremamente generosa, fico honrado. Besteira, rebateu ela, com um gesto de mão desdenhoso, mas com os olhos brilhando daquele jeito que mistura orgulho com travessura. Não é uma oferta generosa, Caio. É uma decisão prática. Estou salvando uma parte valiosa da história do meu marido falecido de virar poeira nas mãos de quem só vê números na planilha. Você, eu sei, enxerga alma por trás da máquina. E isso não se compra nem com todo o dinheiro do mundo. Horas depois, já nos despedindo após uma conversa maravilhosa sobre as maravilhas do motor Duesenberg da década de 30, meus sogros tentaram um último suspiro de resistência. Encurralaram a Dona Iris no saguão imenso da mansão. Mãe, você não pode estar falando sério, sibilou Beatriz com a voz baixa e cheia de veneno. Você não pode estar mesmo pensando em dar acesso à coleção do meu pai para esse mecânicozinho. É uma parte inestimável da nossa herança. A Iris virou-se e, de repente, aquela vovozinha doce que tinha me tratado como neto desapareceu. No lugar, surgiu uma aristocrata de novela das 9, daquelas que colocam medo até em síndico de prédio. Beatriz, disse ela, com a voz mais fria que geladeira desligada em julho. Vamos ser bem claras. A herança desta família não está nos carros, nas casas ou nas ações. A herança verdadeira devia estar no caráter. E isso, minha filha, esse rapaz tem de sobra. Já você e seu marido, lançou um olhar que poderia furar pneu de trator, pro Augusto, demonstraram uma falta de caráter vergonhosa esta noite. E aí se virou para mim. O Caio tem minha total e irrestrita confiança. É um homem habilidoso, decente e generoso. É uma adição bem-vinda e necessária a esta família. E vocês, a partir de agora, vão tratá-lo com o respeito que ele conquistou. Fui clara? Sim, mãe, murmurou Beatriz, olhando para o chão como se procurasse um alçapão para desaparecer. A Dona Iris sorriu para mim de novo. O Alfredo vai te entregar as chaves da garagem oeste amanhã cedo, Caio. Aproveita. Os meses seguintes foram uma revolução silenciosa. Nosso casamento foi lindo, alegre, cheio de emoção. Os sogros estavam lá, claro, com os sorrisos travados no rosto, mas educadíssimos. Parecia até que estavam na frente do RH. Estavam morrendo de medo da Dona Iris e não faziam questão de esconder. No dia seguinte à lua de mel, entrei pela primeira vez na lendária garagem W, com a Andressa do meu lado. Parecia o paraíso dos fanáticos por carro, uma catedral empoeirada e silenciosa da grandeza automotiva. Tinha Bugatti pré-guerra, Ferrari clássica, muscle car americano que parecia saído de filme dos anos 70. Era um sonho, um projeto de vida, uma alegria absurda. E agora, era minha responsabilidade, meu propósito. Nunca mais precisei fingir que era gerente de oficina ou administrador de concessionária, nada disso. Aliás, a própria Dona Iris fazia questão de convidar os sogros para irem até a oficina, para entenderem melhor meu trabalho de restauração. Eu explicava carburador, mostrava as engrenagens, tudo isso com as mãos sujas de graxa,
A graxa nobre, a graxa honesta, a graxa de quem faz o que ama. Era a vingança silenciosa, fina, calculada e brilhante da matriarca, por mim. Meses depois, numa noite tranquila, Andressa e eu pegamos um dos restaurados, um Jaguar E-Type 1965, que parecia ter saído de uma vitrine, e fomos passear pela estrada de Itapecerica da Serra. O sol estava se pondo, o ar fresco, e ela do meu lado, com um sorrisinho de quem acabou de ganhar um abraço do universo. Lembrei daquela primeira noite horrível, do medo que senti, indo conhecer os pais dela. Eu estava pronto para esconder quem eu era, fingir ser mais apresentável só para agradar. Mas no fim foi uma atitude simples e genuína. Parar para ajudar uma desconhecida com o carro enguiçado, que virou a chave do meu destino. Minha vingança não veio da humilhação deles, veio da beleza sincera daquele momento. Eu não fui aceito apesar de quem eu era. Fui acolhido, celebrado e triunfante por causa disso. Fui fiel a mim mesmo e, por isso, encontrei uma nova e muito melhor família. Com graxa, chave inglesa, amor e tudo. Uma história perfeita para mostrar que o verdadeiro valor está no caráter, e não na etiqueta da roupa ou no sobrenome do RG. O que você achou da forma como a matriarca, Iris, colocou a família no lugar deles? Deixa aí nos comentários. Se curtiu essa história incrível de justiça e reviravolta, clica no botão de curtir e se inscreve no canal para não perder mais nenhuma. E claro, ativa o sininho, que vem mais bomba boa por aí. Obrigado por assistir e até a próxima. Quantas vezes a gente já se sentiu pequeno por não se encaixar nos moldes de um mundo cheio de aparências? Caio podia ter mentido, se escondido atrás de um título bonito, mas escolheu ser quem realmente era. E foi justamente isso que fez dele um vencedor. O mundo tenta nos convencer de que sucesso é terno, sobrenome e pontualidade milimétrica. Mas essa história mostra que caráter é o verdadeiro luxo. Iris enxergou em Caio o que muitos ignoram. Valores que não brilham no currículo, mas que sustentam a alma. A maior vitória não foi o emprego novo, nem a aceitação da elite. Foi ter vencido com dignidade, honestidade e mão suja de graxa. Porque, no fim, nada é mais poderoso do que ser fiel a si mesmo quando o mundo inteiro quer te ver de joelhos. E isso, meu amigo, não tem preço nem pedigree que compre. Essa história ensina que quem você é de verdade vale mais do que qualquer disfarce para agradar os outros. Caio tentou seguir um plano para se encaixar no mundo dos pais da namorada, mas foi sua autenticidade, suja de graxa e tudo, que o transformou no verdadeiro destaque da noite. A vida vai sempre nos oferecer chances de abaixar a cabeça, de aceitar menos para caber num molde. Mas quando você se mantém firme em seus princípios, o universo dá um jeito de te reconhecer. Nem sempre a recompensa vem na forma de cargo ou elogio, mas vem em paz de espírito, orgulho próprio e respeito verdadeiro. E às vezes, como no caso de Caio, vem tudo isso, mais uma garagem cheia de carros dos sonhos. Ser honesto consigo mesmo pode até atrasar a chegada, mas garante que quando você chegar, seja pelo caminho certo. Agora me diz, você acha que Caio deveria ter perdoado os sogros depois de tudo? Se fosse você no lugar da Iris, teria feito o mesmo ou agido diferente? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você curtiu essa reviravolta com gosto de vitória, já clica no curtir e se inscreve no canal. Aqui a gente conta história boa com cheiro de graxa e gosto de justiça. Ativa o sininho, porque tem mais pérola vindo por aí. As palavras me atingiram como vidro estilhaçando no piso da cozinha. Você tá fora. Caio Sacker nem piscou ao dizer isso. O sorriso sarcástico dele era mais afiado que a carta de demissão que segurava. Na sala de reuniões, ninguém teve coragem de me encarar. 8 anos construindo a espinha dorsal do império deles, e fui descartada porque perdi uma festa. Saí zonza,
me agarrando ao silêncio como quem segura guarda-chuva em tempestade de granizo. Mal sabia que aquilo era só a faísca que ia incendiar tudo. Horas antes, eu estava na minha mesa, encarando um e-mail aparentemente inofensivo. Assunto: presença obrigatória, festa de aniversário do Caio. Fiquei olhando para aquela tela por mais tempo do que deveria, o brilho refletindo na minha xícara vazia de café. Obrigatório, para uma festa. Meus dedos pairavam sobre o teclado. Não respondi. Não dava para brindar com espumante e ouvir discurso vazio naquele dia. Não quando a última linha de código de um algoritmo de segurança, avaliado em quase R$ 1 bilhão, piscava na minha frente como batimento cardíaco em monitor de UTI. Me chamo Isadora Martins, arquiteta-chefe de sistemas. Por 8 anos, me chamaram de Firewall com batom. Dediquei tudo ao Grupo Sacker. Noites viradas, finais de semana enfiada em sala de servidor, tapando buraco em falha de segurança antes de alguém descobrir. Enquanto isso, o resto fazia política de bastidor. Fui eu que levantei o escudo que manteve de pé esse castelo de cartas digital. Já o Caio? Bom, ele nunca construiu nada. Filho de peixe, peixe é, e no caso dele, sobrinho do tubarão. Caiu de paraquedas no cargo de vice-presidente com um currículo mais magro que guardanapo de boteco. Bonito, arrogante e viciado em controle. O povo dizia que ele tinha pavio curto e memória de elefante para quem ousasse desafiá-lo. Meu celular vibrou, uma chamada perdida da minha mãe. Logo depois, uma mensagem. Filha, você consegue fazer o jantar hoje? Meu coração apertou. Ela vinha entrando e saindo do hospital fazia semanas. Respondi rápido. Amanhã, mãe. Só preciso terminar esse push. Não era desculpa. Aquela atualização era urgente. O algoritmo que eu criei não era só mais um produto da Martins Inovações Digitais LTDA. Era o esqueleto inteiro do nosso sistema de segurança global. Se eu não fechasse aquele patch naquela noite, a próxima reunião do conselho viraria um show de horrores. Mais uma notificação surgiu. Mensagem de um colega no Slack. Dizem que o Caio detesta quem falta às festas dele. Para ele é tipo um teste de lealdade. Dei uma risada curta. Lealdade? A minha era pro trabalho, não para vinho barato e palminha de parabéns. Estava digitando uma resposta quando outro aviso pipocou. Tô falando sério, Isa. Cuidado! Olhei o relógio, 21h40. Voltei pro código. A festa ia passar, mas aquele sistema era tudo. O que eu não sabia era que deixar um convite no vácuo me custaria tudo no dia seguinte. 9h15 da manhã. Entrei direto numa emboscada. A sala de reuniões estava fria feito sala de raio-x. As paredes de vidro refletiam a cidade lá fora, mas tudo parecia estranho. Caio estava no centro, parecendo o dono do prédio. Terno azul marinho engomado, sorriso de quem já ganhou o jogo. Atrás dele, o tio, o chefão do grupo Sacker, de braços cruzados, cara de mármore, nem um aceno, nem um bom dia. Isadora, disse Caio, enrolando meu nome como se tivesse gosto ruim. Que bom que veio assim, de surpresa. Meus dedos se apoiaram no encosto da cadeira. Esperei o motivo do show. Ele ajeitou a gravata e continuou, com aquele olhar que não combinava com a palavra profissionalismo. Aquilo era satisfação. A partir desta manhã, seu contrato está rescindido. Efeito imediato. Por um segundo, meu cérebro travou no rescindido. Pensei em corte de orçamento, reestruturação, falha em projeto, mas ele seguiu falando, cada palavra cortando como folha de papel. Você demonstrou falta de comprometimento. Faltar ao evento de ontem não passou despercebido. Precisamos de pessoas que se encaixem na nossa cultura. Cultura? Eu era a cultura. Fui a muralha que segurou essa empresa quando ela ameaçou ruir. Construí o algoritmo que impediu o colapso de uma rede global. Eu era âncora, e agora estava sendo chutada para escanteio por uma mofadinha cuja maior conquista foi organizar a própria festinha.
Engoli seco. Qualquer palavra agora me tiraria a única vantagem que talvez eu ainda tivesse. Então só sorri, um sorriso discreto, mesmo com o chão girando sob meus pés. Mas por dentro o pânico já fazia plantão. O plano de saúde da minha mãe dependia do meu emprego. A última internação dela drenou quase todas as minhas economias. Sem convênio, qualquer consulta virava um rombo. Caio percebeu meu olhar e sorriu mais ainda. Se inclinou sobre a mesa, com as mãos espalmadas no tampo brilhante, e disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Nunca pense que você é mais importante do que a minha família. Não foi um conselho. Foi um decreto. Não importava mérito, nem entrega. Era sobre sobrenome. E o meu não era o certo. Peguei minhas coisas em silêncio. As pernas da cadeira arranharam o chão com um rangido amargo. Caio me observava até a porta. O sorriso dele parecia caco de vidro. E ali, no corredor, um pensamento explodiu na minha cabeça. Você acabou de tornar o preço da minha lealdade insuportável. E vai pagar cada centavo. De volta à minha mesa, um envelope me esperava como uma sentença. Papel bege, o brasão do Grupo Sacker gravado. Meu nome em negrito. Ao lado, a tela do computador piscava uma mensagem gélida. Seu acesso foi revogado. 8 anos construindo o sistema de segurança mais forte do mercado. Apagada com uma linha de texto. No escritório, tudo funcionava como se nada tivesse acontecido. Teclado batendo, telefone tocando, mas ninguém me encarava. Quem antes me aplaudia por salvar contratos de milhões, agora achava fascinante a cerâmica do piso. Lealdade, pensei, era igual iogurte vencido, estraga de um dia para o outro. Deslizei o envelope, abri. 2 páginas. Acordo de rescisão, sem reconhecimento, sem obrigado, só blá 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 jurídico, e uma instrução final. Devolva seu crachá até o final do expediente. Segurei firme. O papel cortou o meu dedo, mas não deixei a mão tremer. Dentro de mim o fogo já rugia. Cada plantão, cada feriado pulado, cada noite que abri mão da companhia da minha mãe. Eles reduziram tudo aquilo, um envelope. Eu queria voltar, jogar o papel na cara do Caio e gritar tudo que estava engasgado. Mas não gritei, porque explosão não ganha guerra. Silêncio, sim. Fechei a mochila devagar. Cada clique do teclado parecendo uma conta regressiva. Colegas cochichavam, achando que eu não ouvia. Mas eu ouvia. Ouvia tudo. O que aconteceu? Ela não foi na festa. Uma risada ecoou em algum canto atrás de mim. Respirei fundo e mantive o olhar fixo na mesa. A tela do celular piscou de novo. Dessa vez, não era ela. Uma mensagem deslizou no canto inferior da tela. Número desconhecido, 5 palavras. Saindo do prédio. Café Vila Real. E então, um nome que me fez perder o fôlego por um segundo. Jonas Ribeiro. O burburinho do escritório virou estática. Jonas, ex-diretor financeiro, arquiteto de todas as grandes aquisições do Grupo Sacker, era o cara que sabia exatamente onde a empresa escondia os esqueletos. 1 ano atrás, ele simplesmente desapareceu, se aposentou na surdina, sem discurso, sem despedida no LinkedIn, sem nem um cafezinho com pão de queijo. Sumiu do mapa. Meu pulso latejava nos ouvidos. Guardei o celular na bolsa, peguei o crachá com uma mão e o envelope com a outra. Saí sem olhar para trás. As portas do elevador se fecharam, abafando os cochichos venenosos. Se Jonas Ribeiro estava atrás de mim agora, só podia significar uma coisa. Minha história não tinha acabado. Estava prestes a virar um capítulo que nem os figurões do Grupo Sacker conseguiriam prever. O sino sobre a porta do Café Vila Real tocou quando entrei. Ainda segurava o envelope como se fosse um mandado judicial. O café estava quase vazio, exceto por um homem de casaco cinza escuro sentado lá no cantinho. Os cabelos prateados refletiam a luz da manhã que entrava pela janela. Quando ele levantou o olhar,
Seus olhos estavam tão afiados quanto eu lembrava. Jonas não envelheceu tanto. Ele endureceu. Isadora? Disse ele, levantando só um pouquinho para puxar a cadeira da frente. Senta aqui. Obedeci, com o coração batendo tão forte que parecia um tambor de escola de samba. Jonas, o homem que um dia assinava contratos de milhões de reais como quem assina recibo de entrega de pizza, agora estava ali, me encarando como se estivesse esperando por esse momento há anos. Você tá se perguntando por que eu te chamei, né? Assenti porque abrir a boca naquele momento seria um risco. Ele se inclinou sobre a mesa, apoiando os cotovelos. Antes de sair do prédio há um ano, eu preparei uma coisinha para você. Travei a respiração. Para mim? Jonas sorriu de canto, como quem acabou de lembrar de uma piada boa. Quando você começou a desenvolver aquele algoritmo, eu saquei o valor dele. E também sabia que a galera lá de cima não ia proteger você se a chapa esquentasse politicamente. Então montamos um plano B. Fiquei esperando a pegadinha. Um fundo fiduciário. Um que é dono de uma empresa de fachada, Martins Inovações Digitais Ltda. Faz 6 meses. Você assinou os documentos discretamente, lembra? Aquela papelada que eu te pedi para revisar de madrugada. Estava escondido no meio dos documentos de conformidade. Fucei na memória e me dei conta. Aquela pilha de papelada que ele enfiou na minha mesa às 11 da noite. Eu achei que fosse só mais uma burocracia sobre propriedade intelectual. Se você saísse por vontade própria, tudo continuava igual, ele explicou. Mas se fosse mandado embora sem justa causa, a empresa que montamos assumiria todo o controle do seu trabalho. E adivinha só? Caio Secker foi lá e puxou o gatilho. A sala girou. Minha garganta secou. Você tá me dizendo... Jonas enfiou a mão no bolso do casaco e puxou um pendrive prateado. Deslizou sobre a mesa como se fosse um revólver. Seu sistema, suas patentes, suas chaves de licenciamento, disse. Tudo isso é seu. A empresa acabou de dar um tiro no próprio pé. Fechei os dedos em volta do pendrive. Parecia que eu estava segurando uma granada pronta para explodir. Jonas se recostou na cadeira. Os olhos brilhavam. Caio achou que te humilhou, mas na real ele ativou as garras que a gente manteve enterradas por 6 meses. Pela primeira vez desde que o pesadelo começou, algo em mim despertou. Não era raiva, era esperança. Uma esperança afiada, cheia de veneno. O cursor piscando na tela do meu notebook era firme como minha respiração, pelo menos por fora. Da mesa de canto do café, abri um terminal seguro e fiz a transferência. Assinatura digital, verificação em 2 fatores, 8 anos da minha vida pulando dos servidores do Grupo Secker direto para o cofre blindado da Martins Inovações. Foi quase burocrático, tipo ir no cartório, mas o clique teve o peso de um terremoto. O algoritmo não era mais deles, era meu. Os baristas fofocavam lá no balcão. Alguma treta com o supervisor, aparentemente, mas eu nem ouvia mais. O celular explodia de notificações, e-mails, mensagens no grupo do Slack, uma comoção se espalhando como rastilho de pólvora. Você ouviu? Demitiram a Isadora Martins, aquela que praticamente construiu a espinha dorsal do sistema. O que esses caras estavam pensando? Continuei rolando a tela, ignorando o burburinho. Meu polegar firme, como se fosse uma espada. Meu crachá podia estar cancelado, minha mesa abandonada. Mas pela primeira vez, eu estava mais presente do que nunca. Outra notificação. Agora, uma publicação nas redes sociais. Caio Sacker, cara de pau estampada na tela, segurando um copo de uísque, rindo ao lado de 2 executivos, como se tivesse acabado de conquistar o mundo. A legenda? Liderança é saber quem realmente importa. Próximo capítulo, a família Sacker em primeiro lugar. Meu maxilar travou. Encarei as palavras até elas virarem um borrão. Um riso seco escapou. Liderança. Caio não conseguiria liderar nem fila de banco num dia de pagamento.
e ele nem fazia ideia de que o castelo de cartas dele tinha acabado de ruir. Respirei fundo, a raiva fervia por baixo de uma camada fina de calma. Raiva é como pimenta malagueta, se usar na hora certa explode, se errar a mão, queima a própria boca. E agora? Era a hora. Meu papel era ficar na miúda, invisível, metódica, paciente. Então aconteceu. Um bip suave do notebook, seguido por alertas em cascata, tipo dominó caindo um atrás do outro. No começo parecia trivial. Notificação de licença. Mas aí veio o soco no estômago. Licença de implantação expirada. Entre em contato com a Martins Inovações Digitais para renovação. E o e-mail não estava só na minha caixa de entrada. Estava na de todos os executivos, diretores, vice-presidentes, investidores. Gente achando que essa é só mais uma terça-feira, até descobrir que o sistema principal estava congelado. Sem atualização, sem patch, sem expansão. Só depois que batessem na minha porta. Fechei o notebook, guardei na bolsa e tomei o último gole do meu café morno. Por fora, uma mulher tranquila terminando sua bebida. Por dentro, uma tempestade de fim de mundo prestes a desabar. Enquanto eu dava a última mordida num bolo de fubá com goiabada, o caos já fervia 13 andares acima de mim. Na sala de reuniões, que até ontem parecia um QG de comando, agora era uma panela de pressão. A voz do CEO ecoava nas paredes de vidro. As canetas tremiam nas bandejas. Caio, plantado ao lado dele, estava branco como papel. O sorrisinho de doninho do mundo da noite anterior tinha virado suores correndo pela testa e uma apresentação de slides cheia de telas vermelhas de erro. Todas as funções de implantação global estavam travadas. O chefe de TI, com a garganta mais seca que pão dormido, anunciou: cada nó precisa de uma chave de renovação da Martins Inovações Digitais. Ele lançou um olhar nervoso para Caio Sacker e desviou logo em seguida, como se o nome da moça tivesse virado radiação. Caio deu um soco na mesa. Ela não pode fazer isso. Assinou um contrato padrão de trabalho sob encomenda. A conselheira jurídica ajeitou os óculos e soltou, com a calma de quem já viu muito CEO surtar na vida. Na verdade, não. A Isadora negociou uma cláusula de isenção de propriedade intelectual, atrelada a metas de desempenho. Cumpriu todas, e nem precisou assinar. Vocês não têm como reivindicar nada. A cara da CEO ficou branca, feito lençol de hospital. Depois ruborizou num tom que faria qualquer tomate passar vergonha. A gente pagou o salário dela, bancamos a infraestrutura. Mas o sistema não é de vocês, respondeu a advogada, fria como porta de geladeira. A patente já foi registrada pela Martins Inovações Digitais. Legalmente, é tudo deles. Silêncio. Denso como o ar antes de uma tempestade. De repente, o CEO soltou um rugido. Liga pro Jonas Ribeiro, ele vai saber o que fazer. Um assistente júnior já saiu correndo, tropeçando nas próprias pernas, para discar. O viva-voz conectou, com um bip seco. A voz do outro lado era calma, firme, impossível de não reconhecer. Jonas Ribeiro falando. Jonas, graças a Deus, disparou o CEO. Temos um problema com a Isadora, precisamos de você. Jonas cortou no seco. Tom de aço. Um problema que vocês criaram. Caio empalideceu. Levantou a cabeça com um tranco. Jonas, espera. Mas Jonas não esperou. Aqui vai meu conselho. Desejem sorte à equipe jurídica de vocês. Vão precisar. Plim! A ligação foi encerrada. O CEO ficou olhando para o nada, a boca abrindo e fechando como peixe fora d'água, até a realidade cair sobre ele como guilhotina. O homem em que ele confiava agora estava do lado da mulher que eles chutaram do barco enquanto afundavam. Enquanto isso, eu estava tranquila, sentada no café Vila Real, folheando meus e-mails com um bolo de fubá com goiabada no prato. Mais alertas chegaram, confirmando o que Jonas tinha prometido. O sistema estava trancado,
fechado com corrente e cadeado, e só eu tinha a chave. Meu reflexo na janela parecia calmo, até sereno. Ninguém via a tempestade por baixo da superfície, tempestade que eu aprendera a manejar como se fosse uma espada. Lá em cima, eles gritavam. Aqui embaixo, eu sorria. No meio da tarde, a empresa achou que tinha achado a salvação. A sala de reuniões ficou entupida de advogados, laptops, contratos e café frio. Caio sentou na cabeceira, gravata frouxa, mangas arregaçadas. Tinha a cara de quem está a um passo da glória, ou do colapso. Temos um caminho, anunciou a conselheira jurídica, tentando parecer otimista. Se a Isadora não tiver registrado a patente, podemos entrar com um pedido de emergência, argumentar a propriedade anterior por causa dos investimentos. É arriscado, mas pode colar. Caio sorriu como quem ganhou na raspadinha. Finalmente alguém que merece o salário, manda ver, registra agora. Telefones vibrando, dedos digitando, o clima na torre de vidro da empresa era de falsa vitória. Caio até soltou uma risada nervosa, daquelas que tentam abafar o pânico com sarcasmo. Viu? Eu falei que ela era esperta, mas não é imbatível. Vamos enterrar ela empapelada antes que pisque. Mal sabia ele. Em uma mesa de canto no centro da cidade, eu tomava meu café em paz quando o celular vibrou. Notificação push na tela. Simples, devastadora para eles. Patente número 1.190.847 aprovada. Registrada há 2 semanas na Martins Inovações Digitais Ltda, muito antes do Caio pensar na tal festinha de vitória. Sorri devagar. Eu e Jonas tínhamos construído esse plano com meses de antecedência. Eles não estavam caçando brechas, estavam correndo de cabeça contra um muro. Poucos segundos depois, nova notificação. Registro de emergência recusado. Já existia um. Imaginei o momento em que a esperança virou pânico. Imaginei Caio lendo aquilo, o discurso de vitória derretendo na boca como sorvete no asfalto quente. Abri um chat seguro com Jonas. Eles tentaram registrar. J. Digitei, mandando uma foto da tela com a legenda, já se passaram horas. Resposta rápida de Jonas. Linda. Deixe eles se virarem, é hora da fase 2. Guardei o celular, levantei da cadeira com calma milimétrica. Eles ainda achavam que podiam dar um jeitinho, que um registro de última hora ia salvar tudo. Deixa pensarem. Falsa esperança é veneno doce, e eu não estava com pressa de entregar o antídoto. Pela primeira vez no dia, senti algo próximo da satisfação. Não pela vitória. Isso vinha depois. Era melhor. Era ver o inimigo comemorar num campo de batalha que já estava perdido. Saí do táxi e recebi um e-mail. Assunto: oportunidade estratégica. A Dynamics Soluções queria marcar uma reunião. Tão educado, mas com aquela urgência de quem viu a oportunidade de ouro. Tinham revisado os registros públicos e queriam conversar sobre um acordo de licenciamento na casa dos 9 dígitos, centenas de milhões de reais por algo que a família Sacker achava que ainda era deles. Não pensei 2 vezes. 10 minutos depois confirmei. Hora e local. Hotel Gran São Paulo. Ironia fina. O mesmo hotel 5 estrelas onde o Caio comemorou sua vitória só 7 dias antes. No saguão, tudo brilhava como ouro de garimpo. Piso de mármore, câmeras disparando na entrada, jornalistas farejando escândalo corporativo no ar. Deixei o casaco cair no braço, caminhei com a segurança de quem sabe exatamente onde pisa. Ninguém sabia meu nome, ainda. Na suíte privativa com vista panorâmica, o CEO da Dynamics me cumprimentou. Senhorita Martins, acompanhamos seu trabalho há anos. O que aconteceu essa semana? A perda deles é o nosso ganho? Respondi com um sorriso contido. Não vim falar do passado, vim falar de números. As negociações começaram, calmas, bem educadas, tudo por escrito. Advogados rabiscando, analistas batendo cálculos. Rascunhei um e-mail ali mesmo no celular. Assunto: renovação de licença.
corpo. Vocês têm 48 horas. Depois disso, o valor da sua empresa começa a evaporar. Escolham com sabedoria. Cliquei em enviar. Sem ameaças, sem drama, só um prazo e uma verdade. Do outro lado da mesa, o negociador-chefe da Dynamics deslizou o contrato. Oferta inicial: 320 milhões de reais, com opções de expansão para 3 continentes. Tracei os números com os olhos, mas mantive o rosto impassível. Controle não é reação, é contenção. Revejam, disse eu, levantando-me. Mas saibam que não estou com pressa. Quanto mais isso demorar, mais influência eu ganho. Na saída, os repórteres se aglomeravam, lentes estalando como pipoca na panela. Alguém sussurrou: "É a Isadora Martins?" Uma pergunta hoje, uma manchete amanhã. Lá fora, o ar da noite estava mais gelado que porta de geladeira velha. Mas por dentro eu queimava firme, uma chama contida que ninguém conseguia apagar. Eles acharam que tinham me humilhado. Mal sabiam que me entregaram a arma. E agora eu pretendia usá-la com precisão cirúrgica. Eles entraram na sala como se ainda fossem os donos do pedaço. O CEO do grupo Sacker marchava com aquele andar de general, o maxilar travado igual tampa de Tupperware. Ao lado dele, Caio Sacker parecia pálido, mesmo com o bronzeado de quem vive no beach tênis. A arrogância dele virou casca fina prestes a trincar. Me encontraram bem no centro da mesa de conferência, serena, centrada, um copo d'água intocado ao meu lado, só de enfeite. Jonas Ribeiro sentou-se à minha esquerda, pernas cruzadas, passando aquela energia de quem já sabe o final do filme antes do trailer sair. Ele não se levantou para cumprimentá-los, eu também não. Isadora, disse o CEO com uma voz fina e tensa como fio de nylon. Viemos aqui para resolver isso. Inclinei a cabeça só um pouquinho. Para resolver, para quem? Caio forçou um sorriso que não chegou nem no meio do rosto. Olha, vamos direto ao ponto. Viemos preparados. Jonas interrompeu com uma voz mansa e afiada. Sentem-se. E não foi um convite, foi ordem. Eles obedeceram, o que por si só já era uma vitória com gosto de chocolate amargo. Jonas enfiou a mão na pasta de couro e puxou um calhamaço de documentos, jogando-o na mesa de mogno com um barulho seco que coou como tapa na cara. O CEO deu um leve pulo. Os olhos de Caio correram direto para o título em negrito. Contrato de fideicomisso irrevogável. Jonas falou devagar, saboreando cada pausa. Há 6 meses, esse fundo foi constituído sob a lei de Delaware. Ele possui um ativo, a Martins Inovações Digitais Ltda. E agora essa empresa detém todas as patentes. Cada linha de código que vocês achavam que era do Grupo Sacker, agora pertence a ela, completou, com um tom de quem coloca a última peça no quebra-cabeça. O rosto do CEO ficou branco como leite derramado. Isso é impossível. É vinculativo, respondeu Jonas, gelado como mármore. Foi você mesmo que assinou as cláusulas de isenção originais. Te aconselhei a proteger a Isadora, mas preferiu o bom e velho nepotismo. O olhar dele virou lentamente para Caio e, pela primeira vez, o garoto que vivia sorrindo do outro lado da sala parecia minúsculo. Isso, disse Jonas, batendo de leve no contrato com o dedo bem cuidado, é o preço da arrogância. Eu avisei os dois. Escolheram a família em vez da competência. E agora o império de vocês está sangrando bonito. Caio tentou falar, mas só abriu a boca. Nenhum som saiu. O CEO afundou na cadeira, olhos vidrados, como se estivesse vendo a conta chegar. 940 milhões de reais perdidos. Inclinei-me para frente, entrelacei as mãos sobre a mesa e falei baixinho, com voz firme, cada palavra afiada como gilete. Vocês não me demitiram, senhores. Vocês me libertaram. O CEO segurou o ar. Caio encarou o chão, como se ele fosse responder alguma coisa. E eu? Fiquei ali, sentada.
Por fora, uma estátua. Por dentro, uma satisfação sombria explodindo igual fogos de artifício silenciosos. Pela primeira vez, eles entenderam, eu não era mais um fardo, eu era a conta. Os flashes das câmeras estouraram quando entrei no salão. O maior espaço de conferências do Hotel Gran São Paulo brilhava com os lustres de cristal, as paredes forradas de jornalistas, analistas e investidores esticando o pescoço igual girafa para ver a mulher do momento. No centro do palco, uma mesa longa coberta de seda azul marinho exibia uma única placa impecável: Diretora de Inovação Isadora Martins. Parei por um instante, deixando o peso daquelas palavras pousar no meu ombro como uma ave rara. Depois, caminhei para frente. Cada passo meu era um ponto final, cada salto ecoando como quem carimba um novo começo. Do outro lado do corredor, as câmeras disparavam em rajadas. Uma semana atrás eu era um vulto saindo do escritório com um envelope na mão. Hoje, eu era a manchete. Sentei-me, ajeitei o tecido do meu blazer e encarei os flashes. Os cliques soavam como aplausos. Na minha cabeça, a voz de Caio ainda ecoava, venenosa. Nunca pense que você é mais importante que a minha família. Deixei a lembrança flutuar por um segundo, depois curvei os lábios num sorriso lento e certeiro. Você tinha razão, Caio, murmurei, baixinho, sabendo que os microfones captariam. Família é tudo. A sua acabou de perder tudo para mim. No pódio, o CEO da Dynamic Soluções anunciou a bomba, um acordo de licenciamento histórico. Avaliação final? 940 milhões de reais. O meu algoritmo, aquele que eles tentaram enterrar, agora era a pedra fundamental da expansão global da Dynamics. O meu nome, não o deles, estampava cada release, cada apresentação para investidor, cada manchete piscando nos sites de finanças. E como se o universo tivesse senso de humor, uma manchete apareceu nas telas atrás de nós. O ar que afundou uma fortuna. A foto? Caio saindo da torre de vidro do Grupo Sacker, com o terno amassado e a cara de quem levou rasteira no tapete vermelho. A arrogância dele foi a estratégia, o orgulho, o carrasco. Cruzei as mãos sobre a mesa e senti uma leveza que eu nem sabia que existia. A libertação não gritou. Ela sussurrou. Constante, firme, real. Pela primeira vez em anos, eu não estava defendendo algo frágil. Eu estava construindo algo invencível. Uma repórter interrompeu o burburinho. Senhora Martins, como é segurar o futuro de uma indústria inteira nas mãos? Olhei direto para a lente mais próxima, meu reflexo brilhando no vidro escuro. Parece, disse suavemente. O começo. Mais flashes, e lá dentro, bem lá no fundo, a tempestade que eu carregava finalmente sossegou. Entrei naquela sala achando que tinha perdido tudo. Mas às vezes, perder o que você achava que te definia é o único jeito de descobrir do que você realmente é feita. Me subestimaram porque eu fiquei quieta, porque não entrei no jogo sujo. O que eles não sabiam é que silêncio não é fraqueza, é estratégia. Se tem uma coisa que quero que você leve dessa história, é isso. Seu valor não é determinado por quem não enxerga você. Você não é descartável. Você não é substituível. E quando o mundo tentar te apagar da história, pegue a caneta e escreva o próximo capítulo com a sua letra. Se isso te tocou, se você já foi descartada, questionada ou deixada de lado, deixa um comentário e me conta a sua história. Curte se você acredita que revidar com inteligência é melhor do que só gritar. Compartilha esse vídeo com alguém que está precisando lembrar que seu poder não foi embora, ele só estava esperando. E se quiser mais histórias como essa, reais, cruas e sobre vencer do seu jeito, se inscreve, porque acredite, isso aqui é só o começo.